Dia, boa tarde, boa noite. É a tia Érica, professora de ciências de vocês. E hoje a gente vai começar a nossa primeira vídeo aula. Espero que todos estejam bem, estou com muita saudade. E vamos lá, né? Vamos lá, todo mundo se cuidando para que logo a gente possa se ver novamente, né? Ter as aulas presenciais. Tenham calma, paciência que tudo vai passar. Bom, a gente vai iniciar o capítulo 3, referente aos aspectos climáticos do planeta, da página 42. Ok? Vamos começar o capítulo 3, aspectos climáticos do planeta. E, tia, para que eu tenho que estudar sobre o clima? Né? Onde é que eu vou encontrar a relação de clima no nosso cotidiano? Bom, você vai de um assunto simples como ir à praia, a agricultura, até compreender o que? Como é o clima de cada região do nosso planeta, e como é o clima de cada região do nosso Brasilzão, né? Então, tia, mas como assim ir à praia também o clima? Pense comigo, se estiver chovendo, você vai para a praia? Não, você vai em um dia ensolarado. A forma que você se veste também, de certa forma, está relacionada com o clima. Um clima mais quente. Você vai usar uma roupa mais confortável, né? Uma regata. Você não vai vestir um casaco em um dia quente. Né? A agricultura, períodos que você vai plantar, os períodos que você vai colher, né? Tudo está relacionado com os climas. Né? O clima também vai influenciar na vegetação, entre outras coisas, ok? Então, a gente vai começar explicando alguns aspectos climáticos iniciais e depois vamos explicar cada parte com calma, que vai dar tudo certo, tá? Então, vamos lá para aspectos climáticos do planeta, ok? E aí a gente vai ver alguns aspectos que estão relacionados com o clima. O primeiro conceito que a gente vai ver agora é a circulação atmosférica. A circulação atmosférica é o processo de movimentação do ar ou das massas de ar ocasionada pelas diferenças de pressão e temperatura existentes na atmosfera terrestre. Ou seja, a circulação atmosférica está relacionada com o quê? Com o movimento de ar, levando em consideração a temperatura e a pressão. E aí, para entender melhor essa circulação atmosférica, a gente vai ter relembrar algumas coisas que a gente viu ano passado. Primeiro é referente à temperatura, massa de ar fria e massa de ar quente, né? O ar quente e o ar frio, né? Lembra, o ar quente ele é menos denso. Por ser menos denso, ele sobe. O ar frio é mais denso. Por ser mais denso, ele desce. O ar quente, menos denso, sobe. O ar frio, mais denso, desce. Lembre. Aí a gente traz como, por exemplo, aqui, o ar-condicionado e o aquecedor. O ar-condicionado, ele vai liberar o quê? Ar frio. Esse ar frio é mais denso. Por ser mais denso, ele vai descer. Por isso que a gente coloca o ar-condicionado lá em cima, não coloca, né, perto do chão, porque se eu botasse perto do chão, o ar que é frio vai continuar o quê? Próximo ao chão. Com isso não vai ter a circulação desse ar frio e não vai resfriar a sala. A única parte que vai ficar resfriada são os nossos pés. E o aquecedor. O aquecedor ele vai liberar o quê? Ar quente. Esse ar quente é menos denso. Se é menos denso, ele vai subir. Como ele vai subir, ele vai o quê? Aquecer toda a sala. É por isso que o ar-condicionado eu instalo em cima e o aquecedor eu instalo embaixo. O ar-condicionado, porque ele vai liberar o ar frio, esse ar frio, por ser mais denso, vai descer e resfriar a sala. O aquecedor eu boto embaixo, por quê? Porque ele vai liberar ar quente. E o ar quente é menos denso.
como ele é menos denso, ele vai subir e vai aquecer também toda a sala. Esses são os conceitos que a gente está relembrando de temperatura. Lembrando que para a circulação atmosférica, eu tenho que levar em consideração a temperatura e a pressão. Tia, a tia acabou de explicar sobre a temperatura, né? Como ela vai estar, de certa forma, influenciando a circulação atmosférica com ar quente e ar frio. E a pressão? A pressão, eu vou dizer que uma região ela é de alta pressão quando ela possui maior volume de ar. E eu digo que uma pressão, que um local é de baixa pressão quando o volume de ar é menor. Alta pressão, maior o volume de ar. Baixa pressão, menor o volume de ar. E aí, o que mais eu tenho que saber? Eu tenho que saber que a movimentação climática, ela vai sempre ir de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então, esse movimento de ar vai sair de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, ok? E, além dessas categorias, né, dessas influências da circulação atmosférica, a gente também tem o quê? A relação da quantidade de sol que o nosso planeta recebe, né? Lembrando, o nosso planeta ele não recebe a mesma quantidade de radiação solar nele todinho. Eu tenho regiões que recebem mais calor do que outras regiões. Quais são essas regiões que recebem mais calor, tia? A que se encontra ali próximo à linha do Equador. Quem está próximo à linha do Equador são as regiões que recebem mais calor, ok? E aquelas regiões mais distantes da linha do Equador são mais frias. A temperatura vai diminuindo quanto mais ele vai se aproximando de quem? Dos polos. Então, a região mais quente do planeta é aquela encontrada na linha do Equador e ela vai resfriando a partir que ela vai se aproximando das regiões dos polos. Ok? Até agora, dúvidas? Qualquer dúvida, gente, pode me mandar, tá? E aí, vamos lá. Com isso, é formadas células atmosféricas. Essas células atmosféricas são formas de analisar a circulação atmosférica, ok? Porque a circulação do ar atmosférico, como eu falei antes, ele vai estar ligado a quem? A pressão, a temperatura, mas também vai estar relacionada com a quantidade de calor que está sendo absorvido, né? Que está sendo recebido no planeta Terra. E aí a gente tem essas células atmosféricas. Eu tenho as células de Rayleigh, Ferrel e a célula polar. A primeira célula que a gente vai estudar é a célula de Rayleigh, ok? Célula de Rayleigh. Ela também é chamada de célula tropical. Ela se encontra exatamente próxima à linha do Equador. Ela vai estar bem situada entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio, ok? De Câncer e de Capricórnio. Então, essa célula de Rayleigh, ela vai estar bem próxima da linha do Equador. Se ela está próxima da linha do Equador, ela vai receber mais calor ou vai receber menos calor? Espero que você tenha dito que ela vai receber mais calor. Se ela vai receber mais calor, significa o quê? Que aquela região vai estar mais aquecida, certo? Então, ela apresenta o quê? Uma alta temperatura. Sua temperatura vai ser
elevada. Isso devido ao quê? A quantidade de calor que ela recebe, ok? O ar quente, ele está recebendo ar, né? Está recebendo, quer dizer, ele está recebendo calor, né? Calor, calor, calor. O que vai acontecer nessas regiões? Elas vão ficar mais quentes. O ar vai ficar quente. Se o ar estiver quente, o que vai acontecer com ele? Ele é menos denso. Por ser menos denso, ele vai o quê? Vai subir. E aí ele vai começar a se deslocar. Esse ar quente vai se deslocar da linha do Equador para os trópicos, ok? Tia, por que ele está indo para os trópicos? Para resfriar, ok? Então ele sai dessa região mais quente e vai para uma região mais fria. Mas se ele está indo de uma região mais quente, isso é porque o quê? O ar quente, ele é o que mais, ele é menos denso. Se ele é menos denso, ele é mais leve, não é? Então ele vai subir para os trópicos. E aí quando a gente estiver subindo para os trópicos, ele vai sofrer o quê? Resfriamento. E aí vai voltar para a célula de Hydley. Tinha outra coisa que eu tenho que lembrar, que na célula de Hydley, ela origina os ventos alísios, ok? A célula de Hydley, ela vai originar os ventos alísios. Tia, o que é os ventos alísios? Os ventos alísios são ventos que vão dos trópicos para o Equador, ok? Os ventos alísios, eles vão dos trópicos para o Equador, beleza? Vão gerar a volta, né, desse ar quente, né, que vai voltar um ar frio. Foi ar quente, sofreu resfriação e volta como um ar frio, beleza? Da célula de Hydley, que ela se encontra bem próxima à linha do Equador, né? Lembrando que a linha do Equador é a linha imaginária que divide o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e o hemisfério sul, beleza? Né? Eu tenho das células de Hydley. Outra coisa que eu preciso saber, as células de Hydley, elas são de baixa pressão. Então, eu tenho temperaturas elevadas e baixas pressões nas células de Hydley. Das células de Hydley, a gente vai para as células de Ferri, ok? Células de Ferri. As células de Ferri, elas têm alta pressão e elas também podem ser chamadas de células de latitude. Então, lembrando, a célula de Hydley eu posso também chamar de célula tropical. Porém, a célula de Ferrel eu posso chamar de célula de latitude. Não confundo, ok? Se eu falo de célula de latitudes médias, estou me referindo à célula de Ferrel, ok? Células de Ferri, elas estão mais afastadas da linha do Equador e então o ar não vai estar tão quente quanto comparados com as células de Hydley, mas ainda vai ter uma certa temperatura. E aí esse ar, né, ele vai para onde? Para a região mais fria, que no caso ele vai estar indo para os polos. Quando chega lá nos polos, sofre o que? Resfriamento e volta para a região que fica ali das células de ferro. Então, o ar vai para os polos, resfria e volta para seu local, sua faixa de origem ali nos trópicos. E a última que a gente tem é a célula polar. A célula polar, ela ocorre em regiões próximas aos polos. O ar, né, ele vai possuir ali uma certa umidade. Com isso, vai ter temperaturas bem reduzidas. E aí todo o ar que foi deslocado todo o ar que foi deslocado ali da célula de Hydley
e das células de ferro, né, vão o quê? Sofrer um resfriamento e vão voltar para seus locais de origem. O ar que ele vai receber, aquele ar quente, vai ser resfriado, lembrando, um ar frio, né? Se eu resfriei, vai virar um ar frio. O ar frio, ele é o quê? Mais denso, com isso ele desce, ok? Bom, essa parte aqui foi referente a outra coisa, já ia deixando passar, vamos lá. Que é a influência do oceano. O oceano, ele recebe muito calor, ele aquece, ele vai sendo aquecido. Quanto mais ele vai sendo aquecido, ele vai o quê? Evaporar uma certa quantidade de água, que vai ajudar ali naquela região para a produção de quem? Das chuvas, ok? Bom, os aspectos climáticos referentes à movimentação do ar de início é essa parte. Agora a gente vai falar sobre o clima. O clima nada mais é do que o conjunto de fatores atmosféricos como o índice pluviométrico, vento, temperatura e umidade, que caracterizam uma determinada região. Tia, o que eu tenho que lembrar, né? Já que eu entendi o que é o conceito de clima. Clima é o conjunto de fatores atmosféricos. Que fatores são esses? Índice pluviométrico, ventos, temperatura e umidade, ok? E aí, o que eu tenho que lembrar? Que a quantidade de calor, de radiação solar que o nosso planeta recebe não é uma quantidade igual para toda parte do planeta, né? Tem regiões que recebem mais calor do que outras regiões. E aí, devido a essa diferença na quantidade de calor que essas regiões recebem, né? Devido à diferença de calor que essas regiões recebem, eu vou ter o quê? A formação de 5 zonas climáticas, porque cada uma vai ter características diferentes devido à quantidade de calor que elas recebem. E aí a gente vai ver o quê? Os 5 tipos, as 5 zonas climáticas, que são zona glacial antártica, zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona glacial antártica. Tia, mas aí na imagem tem outro nome escrito. No primeiro, que é a zona polar do norte, eu também posso denominar de zona glacial antártica, ok? Eu posso chamar de zona glacial antártico na zona polar do norte, ok? Ela está situada ali no círculo polar ártico, ok? A zona glacial ártica, ela está situada no círculo polar ártico. A segunda zona é a zona temperada do norte. Zona temperada do norte é a segunda zona. Ela está situada entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Câncer, ok? Ela vai estar situada entre o Círculo Polar Antártico, né, e o Trópico de Câncer. Que zona é essa? É a zona temperada do norte. A terceira é a zona intertropical, mas ali tem escrito zona tropical. Sim, é outra denominação que eu posso dar. A zona intertropical, ou zona tropical, ela está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, ok? Zona de Câncer e zona de Capricórnio. Então, a primeira zona que a gente viu é a zona glacial antártico, que ela está situada entre o Círculo Polar Antártico. A segunda zona é a zona temperada do norte, que vai estar situada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. O terceiro é a zona intertropical, que ela vai estar situada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A quarta zona é a zona temperada do sul,
que ela vai estar situada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ok? O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a última zona é a zona glacial Antártica, que vai estar onde? No Círculo Polar Antártico. Também pode ser chamada de Zona Polar do Sul. Okay? Então, se vocês prestarem atenção, lembrando das células que a gente estudou nos 2 slides anteriores, a zona intertropical, que está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, elas têm o que? As células de Heydrich, né? As células de Heydrich. E a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, ela vai estar com a célula de férreo. E a zona glacial antártico e a zona glacial ártico e antártico, eles vão estar com a célula o quê? Polar. Okay? E aí a gente está visualizando aí. E aí existe uma ciência que estuda exatamente o que? O clima dessas regiões para ajudar na compreensão desses climas nessas regiões, que é a climatologia, que vai estudar o movimento dos ventos, as relações, o que essas alterações podem causar, né, alterações no vento, no clima, pode causar nessas zonas, ok? E aí dessas zonas a gente vai ver os climas mundiais e o clima no Brasil. O primeiro clima que a gente vai ver é o clima mundial. Bom, então vamos lá, clima mundial. Clima mundial, nós temos 10 tipos diferentes. Podemos classificar o clima do mundo em 10 tipos diferentes. Tia, por que podemos classificar em 10 tipos diferentes? Por que eu tenho 10 tipos diferentes? Bom, devido ao tamanho do nosso planeta e também devido à distribuição de calor que recebemos do Sol. Eu já falei algumas vezes, mas vou repetir. Não recebemos a mesma quantidade de calor em todas as regiões do nosso planeta. Por isso, temos climas diferentes dependendo da região. Cada região vai ter um clima diferente, devido à quantidade de calor que a gente recebe ser diferente, ok? Temos 10 tipos. Quem são eles? Equatorial, tropical, clima subtropical, clima temperado, clima mediterrâneo, clima desértico, clima semiárido, clima continental árido, frio de montanha e clima polar. E aí a gente vai ver algumas características de cada um. O primeiro que a gente vai ver é o clima equatorial. Ele é caracterizado por ser quente e úmido. Tia, por que ele é quente e úmido? Devido à aproximação dele com a linha do Equador. Lembra, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é a região. Como a linha equatorial ela está próxima do Equador, até o nome é bem parecido, equatorial, Equador, é uma região muito quente. Sua temperatura média é em torno de 25 graus Celsius, ok? Quais são as zonas que a gente consegue encontrar, os locais que a gente, né, consegue encontrar com esse clima? A Amazônia, a África e a Indonésia. Podemos ter como exemplo, né, de regiões que têm esse tipo de clima. Ele também é caracterizado a seu índice pluviométrico. Ele tem um alto índice pluviométrico. Podem ser maior do que 2.000 milímetros por ano, ok? O próximo que a gente vai ver é o clima tropical. O clima tropical ele apresenta 2 estações do ano bem definidas. O inverno vai ser seco, o verão vai ser úmido, ok? O inverno vai ser seco e o verão vai ser úmido. Ele se localiza as regiões, as áreas com esse tipo de clima se localiza em torno do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, como a gente já viu
naquelas figuras anteriores, né, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, as regiões naquela localização têm um clima que tropical, ok? Esse clima apresenta, em média, uma temperatura de 20 graus Celsius, podendo sim chegar a 25 graus Celsius, mas em torno de 20 graus Celsius. O seu índice pluviométrico vai de 1.200, podendo chegar até 2.000 milímetros por ano. Lembrando, o equatorial ele é acima de 2.000 milímetros por ano, o índice pluviométrico. O que é o índice pluviométrico? É a quantidade de chuva que tem nessa região, ok? Do tropical, a umidade relativa do clima tropical é em torno de 70 a 90%. Okay? O próximo clima que a gente vai ver é o clima subtropical. O clima subtropical ele encontra nas regiões abaixo do Trópico de Capricórnio. As estações do ano nessa região é bem definida. Sua temperatura média vai de 22 graus, ok? No verão costuma ter esse clima de 22, 23 graus. E o inverno com uma temperatura em torno de 5 graus, ok? Então, existe uma variação muito grande de temperatura, onde o verão vai ser 22 a 23 graus Celsius e o inverno vai estar com uma média de 5 graus Celsius, ok? Estados que podemos encontrar ali na região sul, Mato Grosso, São Paulo, ok? Sudeste, né? E aí, o índice pluviométrico dessas regiões com clima subtropical é em torno de 700 milímetros por ano, ok? O ar fica com a umidade relativa em torno de 50 a 70%, ok? E o próximo clima que a gente vai olhar é o clima temperado. Temperado. É o clima temperado, não é tempero, meu povo. Pense comida agora não, daqui a pouco vocês vão comer. Clima temperado. Ele situa-se entre os trópicos polar do sul e o do norte, e ele ali perto mais do círculo polar, né, ele se localiza mais perto ali dos polos, apresenta estações do ano bem definidas. Nessa área tem uma altitude, uma média de altitude, que pode ser dividida em temperado oceânico e temperado continental. O inverno tem temperaturas baixas, podendo chegar a 10 graus Celsius, e os verões são quentes, com 20 graus Celsius. Porque para a gente 20 graus Celsius é frio, mas para lá é quente, né? Ali já próximo aos polos, que é uma região em si bem fria. Então, o inverno é uma temperatura em torno de 10 graus, em média por ano, e os verões em torno de 20 graus Celsius. Seu índice pluviométrico anual vai em torno de 600 milímetros. Próximo clima que a gente vai olhar, a gente viu temperado, a gente vai para o Mediterrâneo, né? Temperado Mediterrâneo, isso, Mediterrâneo. O Mediterrâneo, ele está próximo ao mar Mediterrâneo, o nome, né, para você conseguir relacionar e lembrar. O clima Mediterrâneo está próximo ao mar Mediterrâneo. Esse clima possui uma temperatura também oscilante entre 7 graus Celsius e 22 graus Celsius, ok? Então, tenha cuidado para não confundir o clima mediterrâneo com o subtropical, porque ambos têm uma variação grande de clima. Só que o clima mediterrâneo ele vai estar ali localizado nas regiões próximo ao mar Mediterrâneo. O inverno vai ter em torno de 7 graus Celsius
Esse inverno, ele é um inverno curto e os verões são mais longos. O verão é mais longo com uma temperatura de 22 graus Celsius, ok? O próximo, o índice pluviométrico. As chuvas ficam entre 700 e 1000 milímetros por ano, ok? Próximo que a gente vai ver é o clima desértico. O clima desértico, ele é típico de regiões de deserto. Quais são essas regiões de deserto? Como o Saara, que fica na África. Não é o Saara de São Paulo, por favor, meu povo, da África. E o Atacama, no Chile, ok? Além de alguns outros. Sua temperatura média varia de 50 graus pela manhã, ok? Até temperaturas negativas. Então, o clima desértico, ele durante o dia vai ser extremamente quente. Bota quente nisso. Aqui é quente, lá é muito mais quente, meu filho. Bota quente. Mas tem a contrapartida, que é o quê? As noites serão extremamente frias. Então, eu posso dizer que a variação de temperatura nessas regiões com o clima desértico tem uma grande variedade, não, variação, que vai de 50 graus Celsius até uma temperatura negativa. O índice pluviométrico dessas regiões é baixíssimo, vai em torno de 200 milímetros por ano, né? O índice pluviométrico é extremamente baixo. Do clima desértico, a gente vai para o clima semiárido. Ele é caracterizado aqui no Brasil por se encontrar na região Nordeste. Esse clima apresenta chuvas escassas e temperaturas elevadas, né? Nordeste, quando a gente pensa no clima semiárido, a gente pensa em quê? Temperaturas elevadas e pouca chuva. Então, a umidade relativa do ar vai ser baixa, né? E o índice pluviométrico também vai ser baixo, podendo chegar em torno de 100 a 300 milímetros por ano, né? É uma variedade, um índice extremamente baixo, ok? Do clima semiárido, a gente vai para o clima continental árido, ok? A gente foi do clima semiárido para o clima continental árido. Ele se caracteriza das regiões ali da Ásia Central, apresenta uma temperatura também oscilante, de 17 graus a menos 20 graus. Então, as temperaturas nessas regiões são baixas, né? Apesar de ter 17 graus, comparado com os outros climas, são baixos, né? Temperatura de 17 graus a menos 20 graus. Nessa região, um ambiente o ar é extremamente seco, o ar, né? Vai ter uma baixa umidade desse ar, por isso essa região vai ser extremamente seca. E o índice pluviométrico dessa região também vai ser baixo, ok? Depois a gente vai para o frio de montanha, ok? O frio de montanha também é conhecido como clima de altitude. Ele apresenta uma temperatura em torno de 0 graus, ok? Normalmente esse clima em torno desses locais montanhosos, montanhas como a montanha dos Alpes, okay? Cordilheira dos Andes, né? A pressão nesses locais é muito grande, né? A pressão desses locais é muito grande, não, desculpa, é extremamente baixa a pressão, porque eu tenho menos quantidade de ar.
então vai ter uma pressão menor. São regiões extremamente frias durante quase todo o ano. Quanto mais elevada a montanha, menor vai ser a temperatura. Quanto mais alta a montanha, menor vai ser a sua temperatura. A presença de neve no pico de algumas montanhas, existe, né, essa possibilidade de neve no pico dessas montanhas. E a chuva se encontra em grande quantidade. Ok? Do clima de montanha, a gente vai para o último clima, que é o clima polar. A gente vai para o clima polar. O clima polar, a gente vai encontrar ele aonde? Nos polos. Parece brincadeira, mas é verdade, né? A gente vai encontrar esse clima nos polos. A umidade relativa desse ar é em torno de 70 graus, ou 70 graus, desculpa, 70%. A gente vai encontrar ali nas regiões do Antártico e na região do Norte Ártico. Sua temperatura é extremamente baixa durante o ano todo. No verão, ela fica em torno de 5 graus. Já no inverno, que é rigorosíssimo, ela pode variar de menos 10 a menos 40 graus. É muito, muito, muito frio, ok? Então, existe uma variedade grande de temperatura no clima polar. No clima mundial, a gente vai para os climas no Brasil. No Brasil, para apresentar uma grande extensão, ele também vai apresentar uma grande variedade climática, ok? Devido ao nosso país ser extremamente grande, ele também vai apresentar uma grande diversidade climática. Exemplo fácil, aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste está no período, vamos supor, período quente, muito quente. Quando a gente vai olhar o clima da região sul, ali do Rio Grande do Sul, ali em Gramado e tal, o clima é frio, frio. A gente chega no final do ano, né? A gente vê o Natal passando na televisão, Natal de luz em Gramado, lá é extremamente frio. Quando a gente olha aqui na nossa região, durante esse mês de novembro, dezembro, já não tem chuva, mas não é tão frio quanto lá. Lá é bem mais frio. Não só durante esse período do ano, mas comparando o clima de Gramado com o clima do daqui do Ceará, existe uma grande diferença. E aí, devido a essas diferenças, apesar de ser um país, né, tem uma grande diversidade de variedade de climas, foi criada algumas classificações para poder compreender e entender como se dividiria os climas no Brasil. Existem algumas classificações, a gente vamos ver as 4 principais. Quais são elas? O IBGE, o de Coutinho, o de William Köppen e o de Arthur Strahler. Esse nome difícilzinho, mas vamos com calma. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem é Coutinho? É um geólogo, beleza? Geógrafo, desculpa, geógrafo. E William Köppen e Arthur Strahler também são pessoas, que são geógrafos, né, que vão estudar parte geográfica, parte de clima, vegetação, solo, relevo, entre outras coisas. Segundo o IBGE, ele se baseia em quê? Ele se baseia na divisão do clima brasileiro em alguns tipos. Quais são eles? Equatorial, tropical de zona equatorial, tropical nordeste oriental e tropical Brasil central e temperado. Então eu tenho equatorial,
tropical zona equatorial, tropical nordeste oriental, tropical Brasil central e temperado. Então, eu vou ter 5, né? Tem 5 tipos de clima, segundo o IBGE. Segundo o que a gente vê, é segundo Coutinho, né? Segundo a classificação desse geógrafo, o clima brasileiro ele seria subdividido em 6 climas. Quais seriam eles? O equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, litorâneo úmido, tropical de altitude e subtropical úmido. Então vamos lá. Segundo Coutinho, o clima brasileiro seria subdividido em 6: equatorial úmido, tropical, tropical semiárido, litorâneo úmido, tropical de altitude e subtropical úmido. Okay? Segundo William Köppen, ele, antes de olhar essas divisões, essas subdivisões do clima, ele estudaria as influências climáticas isoladamente, né? Como é a umidade de determinada região, como é o vento de uma determinada região, como é a temperatura e a pressão dessa determinada região, para depois relacionar outros fatores, beleza? Então, o William, ele estuda primeiro isoladamente algumas influências climáticas. Que influências são essas? A umidade, vento, temperatura e pressão, para poder, né, dizer exatamente qual é o clima exato de determinada região. E o último é de Arthur Sternberg. Ele se baseia em que a área da superfície terrestre ela sofre influência da massa de ar. Então, o clima de uma determinada região tem como influência a massa de ar. Dependendo da massa de ar, eu vou ter um clima diferente em uma determinada região, segundo Arthur Stern. E a gente vai ver que, segundo o Stern, nossa, eu não consigo falar direito o nome dele, os tipos de clima, eles têm características específicas e eles são divididos em 5. Quais são eles? Equatorial, tropical úmido, tropical típico, ou também chamado de semiúmido, semiárido e subtropical, ok? Esses são os climas segundo quem? Segundo Arthur. E Arthur, ele coloca como influência a massa de ar. A massa de ar tem como influência na classificação do tipo de clima de cada região. E aí a gente vai ver agora como, né, quais são as características, segundo Arthur, desses climas que ele nos apresenta, ok? Como eu falei, o clima segundo Arthur, né, eu tenho um clima equatorial, tropical, úmido, tropical típico ou semiúmido, semiárido e subtropical. Vamos falar agora das principais características em cada clima. O clima equatorial, ele apresenta como característica ter esse clima quente e úmido durante quase todo o ano. Ele se localiza ali próximo à linha do Equador, na parte da região norte e centro-oeste do país. Seu índice pluviométrico é alto e sua temperatura média é de 25 a 28 graus Celsius. Trópico úmido. Semelhante com o clima equatorial, ele apresenta um clima quente e úmido, ok? Né? Temperatura, né? Apresenta quente e úmida. Ele se encontra em alguns momentos recebendo um ar frio, né? Uma onda de ar frio. Isso devido que a região litorânea que se encontra ali naquela região, ok?
Que região é essa? Ela se estende de São Paulo até o Rio Grande do Norte. São Paulo até o Rio Grande do Norte, aquela região ali, uma região ali mais litorânea, e aí ela recebe alguns ventos frios devido, né, ter essa região litorânea. Mas é bastante quente e úmido nessas regiões. A sua temperatura média é de 23 graus Celsius. O índice pluviométrico ele é equilibrado ao longo do ano, isso nas regiões do litoral do Sudeste, mas ele costuma ter uma concentração melhor no inverno na região do Nordeste. Né? O inverno nordestino costuma, né, ter um índice pluviométrico maior. Agora vamos para tropical, típico ou semi-úmido. A temperatura média desse clima é 20 graus Celsius, 24 graus Celsius. É um clima típico da região ali central do Brasil, onde o verão e o inverno são diferentes. Como assim? O verão costuma ser chuvoso e o inverno seco. Normalmente você pensaria verão seco e inverno chuvoso. Mas nesse clima, o verão ele vai ser chuvoso e o inverno que vai ser seco. O próximo que a gente vai ver é o semiárido. O semiárido ele apresenta menor índice pluviométrico comparado com os outros climas. Sua temperatura é extremamente alta e ele é mais na região do sertão nordestino e o norte de Minas Gerais tem como predominante esse clima, o clima semiárido, ok? Subtropical. O subtropical, esse clima pode ser encontrado na região sul e também parte do estado de São Paulo. Ele apresenta um verão e um inverno bem definidos e tem uma temperatura média em torno de 18 graus Celsius. O volume de chuva, né, o índice pluviométrico é alto e bem distribuído ao ano todo. Esses são os climas segundo Arthur Stramick, ok? Então, a gente vai agora falar sobre as mudanças climáticas, né? Como essas mudanças nos afetam, o que pode prejudicar ou pode melhorar a nossa qualidade de vida a partir dessas mudanças. Ok? Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, a gente vai falar sobre as mudanças climáticas, né? O quanto isso vem causando, de certa forma, efeito no nosso cotidiano. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente já leva o que? O homem que fez mal à natureza e que ele é responsável pelas mudanças presentes. Bom, a gente vê o efeito estufa, né? Que é um fenômeno natural que ocorre para o aquecimento da Terra. Então, da mesma forma que as mudanças climáticas podem ocorrer com o auxílio, vamos dizer assim, do homem, com a mão do homem, o homem contribuindo para essas mudanças climáticas, a própria natureza, ela também se modifica naturalmente, okay? Ocorre de forma natural. Isso a gente vê com quem? O efeito estufa, que é um fenômeno natural para o quê? Manter a temperatura da Terra. Mas aí qual é que entra o problema nessas mudanças climáticas? É exatamente a mão do homem. Por quê? Porque desde a Revolução Industrial, do surgimento das indústrias, a utilização de combustíveis fósseis, que veio, de certa forma, veio, de certa forma, prejudicar a natureza, como também prejudicar a questão climática, porque a gente lembra do que? Daquilo que a gente já falou várias e várias vezes, que o aquecimento global ele é uma consequência do efeito estufa, que o homem acaba contribuindo
para que tivesse o quê? A liberação de gases poluentes que fossem para a atmosfera e destruíssem a camada de ozônio e, né, fizesse tudo aquilo que a gente já conversou infinitas vezes. E aí, com o buraco, principalmente quando a gente fala em mudança de climática, a gente fala muito do buraco na camada de ozônio, né, que aí vai permitindo a entrada de maior quantidade de radiação solar e aí vai afetando determinadas regiões do nosso país. Não só do nosso país, mas do nosso mundo. Aí no slide você pode ver o quê? Que com o aumento do surgimento da população em si, né, a criação de fábricas, foram liberando mais gases que vão prejudicar o quê? A natureza, vão fazer com que tenha um aumento da temperatura do planeta, aquecimento global, o aumento da temperatura do planeta. Lembrando, o efeito estufa é um fenômeno natural e benéfico para o nosso mundo. O problema é o quê? É o aumento, a intensidade desse efeito estufa, que se torna o quê? O aquecimento global, o aumento da temperatura na Terra, que vai influenciar não apenas o aumento da temperatura, mas o quê? O derretimento das geleiras, o aumento no nível do mar, entre outras questões, né? E aí vocês podem observar no slide que tem a foto de um urso extremamente magro, né? A gente tem aquela visão até mesmo do urso da Coca-Cola, né? Alto, fofinho e tal. E a gente está vendo um urso extremamente magro. Por que ele está extremamente magro? Devido à escassez de alimento onde ele se encontra. Devido à escassez de alimento onde ele se encontra, ele não está o que? Podendo se alimentar. Podemos chegar um momento que não queremos mais ver esse animal na natureza. Ah, tia, o clima tem a ver com isso? Com tudo, gente, né? O derretimento das geleiras locais, para que ele possa se alimentar. Aqueles animais que ele se alimenta vão sair daquelas regiões por não estar mais em condições adequadas. Então, a mudança climática é algo que a gente vem vendo constantemente, que costuma passar em alguns jornais atualmente, quando muitas pessoas estão em quarentena, e a gente vê que algumas notícias sobre o quanto determinadas regiões, como até mesmo ali em torno da China, o ar melhorou. Gente, o ar melhorou por quê? Porque as indústrias pararam de produzir a forma que produziam, tiveram que parar, né? O clima em si estava pedindo, de certa forma, por isso, uma diminuição desses poluentes. E mostra que, de certa forma, que se você diminuir os poluentes, você melhora a qualidade de vida, melhora o quê? O clima. Claro que a questão da doença, né? Ninguém quer isso, né? Óbvio. Mas as mudanças climáticas, elas estão aí presentes na nossa vida constantemente e temos que ter sempre cuidado, ok? Então vamos lá continuar agora com meteorologia, né? A meteorologia é o estudo dos fenômenos atmosféricos. Então, o que a meteorologia vai estudar? Vai estudar os fenômenos atmosféricos. Ele vai analisar as previsões do tempo por meio de boletins que apresentam as condições de vento, de temperatura e de umidade de ar. Ele vai pegar esses dados, vai estudá-los para que possa dizer se uma determinada região vai chover, se pode ocorrer algum fenômeno natural em determinada região. E aí, o que isso é benéfico? Bom, é benéfico porque é uma forma de prevenir desastres naturais, como também contribui no trabalho agrícola. Mas o que a gente tem que lembrar? Que esses estudos meteorológicos, eles não são precisos. Como assim, tia? Se eu disser que vai chover amanhã, né, a partir dos meus estudos, da umidade do ar, da temperatura, da pressão,
Se eu pegar todos esses meus estudos e a partir deles eu lhe confirmar que vai chover amanhã e não chover, você vai dizer assim, a tia não soube estudar, a tia não soube estudar precisamente a meteorologia. Bom, ela está estudando, né, todos os fatores ali climáticos, mas ele não tem como dizer com precisão o que vai acontecer, ok? Não é algo preciso, mas ele vai ter uma melhor visão de uma probabilidade de um acontecimento. Então, uma das funções principais, as duas principais funções dele, como eu já disse e vou repetir, é prevenção de desastres ambientais e também ajuda nos trabalhos agrícolas, que até mesmo eu comentei no começo da aula, ok? E aí eu trouxe para vocês dois GIFs, né? O primeiro tem o sol, as nuvenzinhas, chove, né, e tal, que normalmente você vê nos telejornais, ok? Né, a meteorologista, ela vai lá explicar as regiões que estão com probabilidade de chuva, pancada de chuva, ou que vai ter um sol, né, vai ser ensolarado o dia. E ao lado você tem exatamente como é visto a questão de umidade, temperatura dessas regiões, né? Eles estudam esses movimentos do ar, né? Esse movimento de massa de ar, para compreender melhor a questão climática, ok? E para finalizar, a gente vai para o climograma, né? O climograma é o quê? O climograma, ele é um gráfico que registra a temperatura e a precipitação que aconteceu durante todo o ano, ok? E no nosso climográfico, lembrando que é um climograma, climograma é um gráfico que vai registrar a temperatura e a precipitação ao longo de um ano, ok? Se vocês observarem, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano. E eu tenho o quê? Quantos milímetros de água teve em cada mês. E aí eu vou ter uma reta, não uma reta, né? Uma curva. E essa curva vai me dizer exatamente a variação de temperatura ao longo dos meses. Tia, explique de novo, não entendi. Então vamos lá. O que é um climograma? O climograma é um gráfico que vai registrar a temperatura e a precipitação ao longo de um ano. Vai ficar chovendo durante um ano e aí vão colocar lá os dados no computador. Janeiro choveu, deixa eu ver aqui, 70 milímetros. Aí registra até 70 milímetros. Fevereiro foi em torno de 40 e 50, em torno de 45 milímetros. Março, acima de 50. Okay? Então, eles vão registrando a quantidade de chuva em cada mês. E esta linha, essa curva, ela vai dizer basicamente o que? A variação de temperatura que ocorreu durante esse período. Se vocês observarem bem, na parte esquerda do gráfico, vocês têm o que? A quantidade de chuva, a precipitação de chuva, né, em milímetros. E na parte direita, eu tenho o que? A temperatura. Então, essa linha verdinha que vocês estão observando, ela vai indicar o que? A variação de temperatura ao longo dos meses, ok? Então, esse gráfico, a gente utiliza ele para identificar a variação de chuva e também de temperatura durante todo o ano, né? A partir das variações de um mês para o outro, ok? Bom, a gente termina o conteúdo do capítulo 3 aqui. Façam as atividades, ok? E dica,
sobre os climas. Façam tabelas, que fica mais fácil para vocês. Façam as tabelas. Eu não fiz para vocês fazerem. Vamos estudar, tem que estudar direitinho. Então, obrigada pela aula, bom dia e que todo mundo se cuide. Beijinho, tchau, tchau.